Agora são 8h28. Equador decreta estado de exceção. Vamos falar sobre esse assunto com a Mauri Chamorro, consultora, analista internacional. Oi, Chamorro, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom, a gente falou do Peru, agora a gente vai falar do Equador, né? Houve aí a alta nos preços dos combustíveis e muitos protestos e o presidente Lenín Moreno decretou estado de exceção. Quais informações que você tem para a gente, Chamorro, a respeito dessa questão? Bom, o Equador, historicamente, é um dos países que mais derrubou presidentes na América Latina, né? Antes da Revolução Cidadã, antes da chegada do presidente Rafael Correa, o Equador teve 7 presidentes em 10 anos. Era uma média de 1 ano e meio por presidente. É a primeira vez, depois da Revolução Cidadã, depois desses 10 anos de presidente Correa, que o presidente Lenín Moreno implementa uma agenda econômica de ultradireita neoliberal, né? Há uma implementação de, primeiro, aumento do custo de vida, né? Aumentou a gasolina, aumentou também o gás, a energia elétrica. Agora se avança num processo de dar um perdão de 4,5 bilhões de dólares aos mais ricos do Equador e um endividamento de 10 bilhões de dólares. Isso é quase 10% do PIB do Equador. É um endividamento muito alto, é proporcional ao que a Argentina fez também com empréstimos de 57 bilhões de dólares. Então, a população saiu para a rua reclamar. Não é uma reação da esquerda, não é uma reação do correísmo, é uma reação generalizada. Branco, indígena, negro, pobre, classe média, média alta, de Guayaquil, de Quito, da Amazônia, seja, todo o país saiu para a rua ontem reclamar e reivindicar a não implementação dessas reformas estruturais que geraram, por exemplo, até agora já centenas de milhares de desempregados, porque o Lenín Moreno decidiu cortar o tamanho do Estado e, obviamente, cortar médico, cortar professor, cortar polícia. Então, você tem uma diminuição do serviço e também da qualidade do mesmo. Então, a população saiu para a rua reclamar. Lenín Moreno fez uma coisa que não é costumada aqui no Equador. Ele foi para Guayaquil, ele saiu de Quito, da capital, no meio das manifestações, e foi para Guayaquil, supostamente para controlar a série de manifestações que tinham em Guayaquil, mas, na verdade, é evidente que ele fugiu da capital, Quito, para tentar estar num lugar seguro. Fez uma coletiva dentro do aeroporto, falando que não, ele estava com o controle do país, então você não estaria no aeroporto. Você não estaria. De condições Eu vou pedir, A Chamorro, situação eu vou pedir só para você conhecendo, né, no repetir. Equador agora são 6h30 da manhã. Sim, vou pedir só para você Perdão. repetir esse finalzinho, Chamorro, porque deu um probleminha aqui na transmissão. E acho que vamos tentar. Acho que é melhor por telefone. O João está orientando a gente aqui. Vamos tentar mais uma vez? Agora aqui caiu a ligação. Vamos? Caiu a ligação. Não, acho que agora vai, estabilizou. Vamos lá. Se puder repetir Falo o finalzinho. devagar. Não, só o finalzinho. É que deu problema aqui na transmissão pelo YouTube. Não se Vamos ver. O presidente. Bom, o Equador está amanhecendo, lá são 6h30 da manhã, então não temos maiores incidentes no país, mas a gente sabe que a manifestação continuará. Ela não, porque o governo se posicionou claramente de que implementará a agenda do FMI, das reformas estruturais e econômicas, para a chegada do que no final vai acontecer, que é a privatização de uma série de empresas e serviços públicos que hoje a maioria são gratuitos. Então, a situação vai ser bem complicada para o Lenín Moreno, que não tem apoio popular, tem apoio dos meios de comunicação, tem apoio do sistema judicial equatoriano, que sempre foi o alicerce da perseguição em contra do presidente Correa e da esquerda equatoriana. Agora vamos ver, eu acho que vai ser uma situação muito difícil. O povo equatoriano, historicamente, quando sai às ruas reclamar e em contra de um presidente, é muito difícil que volte para sua casa
até não ter derrubado o presidente. Vamos ver como é que vai ser agora com o Lenin. Entendi. Agora você estava falando, né, do apoio da imprensa, mas teve jornalistas aqui, eu estou vendo do Eu Comércio e também o Expresso, que foram agredidos, né, por policiais, mesmo eles se identificando, né, como membros da imprensa, enfim, é o que está sendo noticiado, e diz que a ministra Maria Romo pediu desculpa aos profissionais. Enfim, tá uma violência generalizada também, né? Sim, há manifestações em todo o país. E, obviamente, alguns aproveitam para fazer saques, né? E aí é o que acaba contaminando, de certa forma, essa manifestação orgânica, natural das pessoas, isso que isso transcende qualquer partido. Então, há uma resistência popular. A população ontem em Quito tentou cercar o Palácio da Presidência da República, que foi protegido pelo exército equatoriano. Também coisa que não é muito normal. Normalmente, quem protege o Palácio Presidencial é a polícia. Nesse caso, era o exército mesmo. E a gente viu a mobilização do exército nas ruas por todo o país. O estado de exceção praticamente implementado para os próximos 60 dias. Isso tem um objetivo, obviamente, não de controlar apenas a segurança do país, porém de tentar minimizar o que a população, setores da população estão pedindo, que é a antecipação das eleições. No Equador existe um mecanismo que, como a gente falou ontem, muito parecido com o Peru. Lá no Equador, a população, o presidente ou o parlamento podem pedir a antecipar as eleições. Se chama morte cruzada, né? O parlamento destitui o presidente ou o presidente destitui o parlamento, ambos são destituídos e automaticamente se convocam eleições. Por quê? Porque a população realmente não aceitou o que ele fez, ele tem um apoio muito baixo no país, a sua credibilidade é pior ainda que o seu apoio, então é difícil governar sem a população. No Equador, a diferença do Brasil é muito complicada. É um país pequeno, é um país que a sua capital está na segunda cidade mais popular, com mais pessoas, né, dentro do país, diferente de Brasília, que fazia uma pressão social em contra do governo. Em Brasília, obviamente, até a cidade foi construída para isso, né, para que não existisse pressão popular. E é o que no Equador não tem como. O Palácio da Presidente fica no centro de Quito, cercado de bairros populares, um pouco parecido com a Venezuela. E vai ser difícil o Lenin Moreno conseguir governar, já que ele disse que não vai dar um passo atrás em relação a essas reformas econômicas, e a população equatoriana falou que também não vai ceder até ele não derrubar essa lei. Eu acho que há uma possibilidade, se o Lenin continuar dessa forma, com esse discurso, ele não vai chegar até dezembro. Entendi. Quer dizer, um aumento no combustível de mais de 100%, isso deve afetar também toda a economia, né? Os preços, 123, né? 123, não é isso? 123% de aumento da gasolina, do diesel. Obviamente, isso gera uma pressão inflacionária tremenda. O Equador é uma economia dolarizada. Só existe dois países no mundo que não tem moeda local, que é uma moeda estrangeira, que é o dólar. O Equador é um deles. É muito difícil você controlar uma economia dolarizada. Então, você, nesse momento, gera uma pressão inflacionária, porque, obviamente, todo o transporte, praticamente, da comida, de tudo no país é feito através dos caminhões, né? E o diesel e a gasolina, ela é subsidiada, é muito barata a gasolina no Equador. Então, agora, você retirando o subsídio, aumenta sensivelmente o preço, afetando, obviamente, quem é afetado é sempre a população mais pobre, né? O rico, que tem o seu carro, alguns deles já elétricos, não está preocupado com isso. Então, a população mais carente é sempre afetada, e nesse momento o preço do alimento sem dúvida vai aumentar, e a população equatoriana ela tem histórico, né? Sair para se manifestar, e pode vir a repressão que for, é o povo que não arreda o pé, e vai ser muito complicada a situação do Lenin Moreno, porque do outro lado ele precisa cumprir o acordo com o FMI. Ele tem que cumprir o acordo com o governo dos Estados Unidos, porque a FMI é basicamente um grande acordo com os Estados Unidos, não com um banco qualquer. E ele tem que fazer isso, só que está enfrentando a população com uma popularidade muito baixa. O Equador, depois de 10 anos da presidência de Rafael Correa, vivia numa situação econômica muito tranquila. As pessoas tinham um grande número de pessoas comprando casa, ou seja, fazendo planejamento para o futuro, né? Seus filhos estudando em universidades, inclusive fora do país, com bolsas.
e agora Lenin cortou absolutamente tudo isso. E a burocracia, ela é grande, em Quito, principalmente, né? Quito é a cidade que vive praticamente da burocracia do governo, da presidência da república, dos seus ministérios, e você já em todo o país você tem mais de 100 mil demitidos. Isso é muita gente para um país de 17 milhões de habitantes. Então a população na cidade está muito brava com o que está acontecendo e Lenin não está conseguindo trabalhar isso daí em termos comunicacionais. Ontem a imprensa, obviamente, tenta blindar o Lenin, né? não deixar que ele seja afetado em termos de reputação, mostrar que o país está tudo bem. As únicas pessoas que saíram para a rua foram para saquear, para roubar, o que não é verdade. Então a gente já vê que a comunidade internacional, inclusive aí a cobertura das agências de notícias é muito contraditória em relação ao que os meios locais estão falando. Então a população nas redes sociais demonstra que vai resistir até Lenin Moreno que acabar com essa reforma e voltar ao subsídio, ou se ele for embora para casa. Tá certo. Chamorro, a gente agradece aqui a sua participação, por toda a sua análise. Um grande abraço para você. Até mais. Obrigado a você. Um abraço a todas e a todos. Falamos aqui com o Amaury Chamorro, consultor e também analista internacional.